Minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao que eu explico, professor. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios com questões de concurso sobre tratamentos termoquímicos. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, já para se inscrever no canal e deixar o like. Caso você já acompanhe também, deixa o like aí que não custa nada para vocês e me ajuda muito, né? Bom, hoje a gente vai fazer aqui alguns exercícios, né? Nessa parte de tratamentos termoquímicos, a gente não tem muito exercício em livro-texto, né? Tende a ser alguns exercícios mais teóricos, que eu acho que às vezes nem é tão interessante para a gente fazer aqui como exercício. Então, eu peguei questões de concurso de forma geral para a gente ir trabalhando aqui um pouquinho os conceitos que a gente viu na parte de tratamento termoquímico. Então, eu devo fazer uma ou duas aulas pegando questões de concurso para a gente melhorar, para a gente reforçar aqui os conceitos que a gente aprendeu nas aulas teóricas de tratamentos termoquímicos. E o primeiro exercício aqui que a gente está vendo de hoje é essa questão aqui que caiu no ano de 2018, na banca do IFE de São Paulo, uma prova aqui para o curso de mecânica, né? Eu acho que provavelmente deve ter sido um concurso para engenharia mecânica. O concurso ele diz o seguinte, né, os tratamentos termoquímicos são comumente empregados pela indústria automobilística em peças como eixos e engrenagens, com o intuito de propiciar propriedades do material em conformidade com as especificações do projeto. Analise as afirmações a seguir a respeito dos tratamentos termoquímicos. Então, eu tenho aqui 4 afirmações, eu tenho a opção A, B, C e D. Então, vamos olhar cada uma delas, se ela está certa ou não e o porquê ela está certa ou não. Vamos à primeira aqui. Os elementos que se difundem, tais como carbono ou nitrogênio, né? Beleza, quando a gente está falando de tratamento termoquímico, um dos principais elementos que a gente está utilizando nele é realmente carbono e nitrogênio. Aparentemente está tudo bem. Compreendem uma característica de diferenciação dos tratamentos termoquímicos. Né? Essa questão aqui, essa primeira opção está certa. Por quê? Porque quando a gente está falando principalmente de tratamento termoquímico, a gente trabalha com os tratamentos que não são químicos, né? Que são só os tratamentos térmicos. Os tratamentos térmicos, eles trabalham com a variação da fase ali da minha estrutura, né? Eu estou variando o gradiente de temperatura para eu variar a fase dentro dessa minha estrutura, sem alterar a composição ali necessariamente da minha estrutura. Então, os tratamentos termoquímicos têm por diferencial a difusão do carbono e nitrogênio. Eu considero que é um tratamento termoquímico pela adição ali de um outro elemento, né? Seja carbono, nitrogênio, boro, né? Dentro da superfície, né? Ou fazendo uma camada, ou por permeação da superfície da minha peça. Então, essa primeira opção está certa, né? Aqui eu já posso descartar a minha opção D, já que eu já vi que a minha 1 está certa. Os tratamentos termoquímicos almejam a obtenção de superfície resistente ao desgaste e núcleo tenaz da peça ou componente mecânico considerado. Está correta essa opção. Então, por quê? Né? Porque normalmente aqui na minha superfície eu tenho uma engrenagem, né? Eu vou tentar obter aqui uma superfície muito rígida. Essa minha superfície aqui, normalmente, ela vai ser uma superfície rica em carbonetos e nitretos. Normalmente aqui essa superfície ela é muito dura, eu ainda vou ter ali uma camada intermediária, que vai ser uma camada de solução sólida, que ela vai ter uma propriedade intermediária, e eu vou ter aqui o meu substrato, e esse substrato vai ser a região aqui onde eu vou ter a maior tenacidade da minha peça, então eu consigo compreender, associar uma resistência ao desgaste, resistência à fadiga, com o núcleo tenaz, né? Eu não vou ter um material que ele perde totalmente a tenacidade dele por conta disso. Então, a minha segunda opção está correta, então aqui a minha 1 e a 2 está correta, eu posso descartar a minha opção A, uma vez que ela não tem a opção 1 e 2. Aqui, a gente já consegue ver que a 3 está errada, por quê? Porque não tem a opção 3 aqui, então ela, obviamente, vai estar errada. Vamos ver, ó. A cianetação consiste na introdução de bório na superfície da minha peça. Não, né? Cianetação, eu adiciono tanto carbono quanto nitrogênio na superfície da minha peça. Não tenho adição ali de bório. Então, está errado por conta disso, né? Deixa eu ver, ó. Por meio de disposição da peça, uma atmosfera rica em cianeto e altas temperaturas, né? O resto está certo, o que está errado aqui é o bório. Galvanização, boretação, cementação, deposição física a vapor e deposição química a vapor são exemplos de tratamentos termoquímicos. Por que essa questão está errada? A minha galvanização ela não é um processamento termoquímico, então eu já posso anular aqui. A minha opção correta aqui vai ser a minha opção B. Né? As minhas opções 1 e 2 estão corretas. Vamos para o nosso segundo exercício. O segundo exercício aqui de 2012, prova banca CESP-SEBRASP, né, analista jurídico e prova para engenheiro mecânico. Existem várias opções de tratamentos termoquímicos para melhorar as características mecânicas superficiais de aço.
Acerca desse tratamento, essa é a opção correta. Aqui está falando, na cimentação, quanto menor for o teor inicial de carbono, melhor será a eficiência do processo. Essa opção aqui está correta, né? Já tem aqui o nosso gabarito. Por quê? Porque como ele é um processo difusivo, né, eu estou trabalhando aqui com um processo difusivo, esse meu processo difusivo ele vai depender ali do meu ΔC, que vai ser a minha diferença de concentração. Se eu tenho um aço ali com um alto teor de carbono, ele não vai ser eficiente, então eu tenho que trabalhar com aços baixos, um médio carbono, para eu ter um processo aqui de cimentação eficiente, de preferência ali um processo com um aço com baixo carbono. Aqui, a minha opção B, os nitralóis, por já possuírem elementos formadores de nitritos na sua composição, são os menos indicados para o tratamento de nitratação. Na verdade, aqui eles são os mais indicados para eles formarem os nitritos. A cianetação é aplicada mais comumente a ácidos carbonos de alto teor de carbono. Não, né? Normalmente, cianetação eu estou fazendo ali com ácidos com baixo teor de carbono. A cimentação é indicada para os ácidos carbono e ácidos baixa liga com teores de carbono superiores a 0,45. Também está errado, né? Eu vou tender ali com ácido com baixo carbono, que era um ácido baixo carbono, com teor abaixo ali de 0,4, 0,5% de carbono. E a opção E, após a cimentação, não se deve realizar outros tratamentos térmicos. Errado, né? Após a cimentação aqui, eu tenho que realizar tratamento térmico, normalmente vou realizar a têmpera, e posso até realizar um tratamento ali de alívio de tensão, para eu reduzir ali as tensões residuais que foram introduzidas durante o meu processamento. Então, a minha opção aqui correta é a minha opção, né? A minha opção A. A é o meu gabarito aqui, a minha opção correta. Vamos para a nossa próxima questão VUVESP, né? Vamos lá, órgão de São Paulo também, questão de 2014, para engenheiro mecânico, sobre os tratamentos térmicos. Ou termoquímicos, é correto afirmar que a cimentação é um tratamento termoquímico, pois não é viável têmpera posterior à cimentação. Cimentação é um tratamento termoquímico, mas é viável a têmpera depois posterior à cimentação. Então, essa opção aqui está errada, né? B, a nitratação a gás é rápida, porém produz dureza superficial menor que a cimentação. Essa opção aqui está errada. Quando a gente viu na nossa última aula de resumo, a gente viu aqui que a nitratação, até em geral, ela possui uma dureza, né, superior à dureza da cimentação, de forma geral, né? É uma ordem de grandeza semelhante, mas a tendência da nitratação é ter um pouquinho superior ao meu processo de cimentação. Nitratação a gás é rápida, porém produz uma dureza superficial menor que a nitratação em banho de sal, né? Essa opção aqui também está errada, né? A dureza aqui delas são comparáveis. Não tem uma dureza menor, não, né? Porque eu estou formando basicamente os mesmos tipos ali de composto. Nitratação a gás é lenta e semelhante à cimentação, pois também adiciona carbono no aço, né? Tá tudo errado aqui, eu não estou adicionando carbono no aço, eu não adiciono, não adiciono carbono no processo a gás, a nitratação a gás ela não é lenta, não. E, por fim, aqui só sobra para mim a opção E, a minha opção correta, que a nitratação em banho de sal tem a vantagem de ser mais rápida que a nitratação a gás. Essa opção aqui é correta, porque a minha nitratação em banho de sal, que a minha nitratação a líquida, ela tem a vantagem de ser mais rápida que o meu processo de nitratação a gás. Vamos para a nossa próxima questão aqui de 2021, prova aqui da Prefeitura de Porto Alegre, Fundatec, Prefeitura de Porto Alegre, engenheiro mecânico. Em se tratando de tratamentos termoquímicos, para endurecimento superficial dos aços, a temperatura do tratamento de cimentação está acima da zona crítica, especificamente entre. Né? Aqui a gente está falando de cimentação. Quando a gente viu na última aula, a nossa aula que a gente viu o resumo, a gente viu que a faixa de cimentação é entre 815 e 1050 graus Celsius, né? Só uma fase ali que eu estou dentro da minha região austinítica, eu vou ter uma facilidade de difusão do carbono dentro ali da minha estrutura. Então, essa é a faixa que eu trabalho ali, mais ou menos, de cimentação. Quando eu estou trabalhando aqui 480, por exemplo, a 600, é mais ou menos a faixa da nitratação. Né? E essas faixas, até um pouquinho, né, 700 poderia ser nitratação. Por que não pode ser 700, 750 aqui? Essa aqui eu ainda estou dentro do meu campo alfa mais Fe3C, quando estou falando de diagrama ferro-carbono. Eu ainda estou dentro ali de uma estrutura ferrítica, e só aqui que eu entro aqui do meu campo alcenítico, vai ser o campo onde eu vou ter a melhor difusão. Então, de forma geral, né, isso é uma coisa meio decorada, né? O meu campo vai ter que ser ali para eu realizar a cimentação entre 900 e 950 graus Celsius, que é a faixa de temperatura que está mais dentro ali do meu campo onde eu posso realizar a cimentação. Obviamente, isso vai depender da composição do aço que você está trabalhando,
Porém, de forma geral, é essa aqui a faixa de temperatura quando eu estou ali trabalhando, né? Eu vou trabalhar em geral com ácidos hipotetóides, né? Se eu estou aqui trabalhando em ácidos hipotetóides, para eu estar dentro do meu campo alcenítico, eu vou estar, isso aqui é mais ou menos 700 e tantos graus Celsius, eu vou ter que estar trabalhando aqui acima dessa faixa de temperatura. A opção correta aqui da minha opção é a opção D. Por fim, a gente tem essa questão aqui da Cisgran Rio, né, da BR Distribuidora, prova de engenharia mecânica. Dentre os tratamentos termoquímicos mais conhecidos, podem ser citados a cimentação e a nitretação. Na comparação das características desse processo, tem si. Aí aqui a gente está comparando um processo com o outro, né? Aí vamos lá. Cimentação produz camada mais dura que a nitretação. Errado. Nitretação provoca mais distorção que a cimentação. Errado. Cimentação produz camada mais dura que a nitretação. Errado. Vamos ver toda cimentação? Produz núcleo frágil e camada tenaz. Errado. Cimentação necessita de têmpera posterior. Né? Essa aqui está até correta, essa opção. Cimentação é usada em altos teores de baixo carbono. Não pode, já botou todas as cimentações aqui já estão erradas. Vamos lá. Nitretação diminui a resistência à fadiga. Errado. Nitretação provoca mais distorção que a cimentação. Errado. Não requer têmpera posterior, correto. Né? A vantagem aqui da minha nitritação é que eu não preciso temperar posteriormente, porque eu não vou estar atendendo ali para formar martensita em nenhum tipo desses compostos para ganhar a dureza superficial. A minha dureza superficial vai ser obtida exatamente pelos meus nitritos aqui, que são formados pela precipitação na superfície da minha peça. Nitritação não é usada em aço. É errado também. A opção aqui correta é a minha opção D, é a minha opção correta aqui nessa questão. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. Se vocês gostam aqui desse tipo de aula, né, mais de concurso, comentando mais ou menos algumas questões e fazendo essas comparações, deixem um comentário, né? Eu gosto de receber o feedback de vocês, de qual tipo de modelo vocês preferem. Qualquer dúvida também, deixe aí nos comentários. Dê uma olhada em nossos programas de membros a partir de R$ 5. Se você gosta aqui do canal, você pode ter acesso exclusivo e apoiar o canal de uma forma mais profunda. Eu vejo vocês numa próxima aula aí. Tchau, tchau.